Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana extremamente volátil. Começamos com uma segunda-feira totalmente no vermelho. Foi um dos piores dias para o mercado de renda variável nesse período de pós-pandemia. E dois fatores explicaram isso. Primeiro foi a série de dados ruins da economia norte-americana divulgados no final da semana passada. Esse sentimento ruim contaminou as bolsas ao redor do mundo na segunda-feira. Inclusive, as bolsas da Ásia precisaram acionar o mecanismo de circuit break, que é quando são interrompidas as negociações na bolsa de valores para que os investidores possam acalmar, quando há aí uma queda muito vertiginosa da bolsa. Além disso, as tensões geopolíticas globais acabaram alcançando um novo patamar no início dessa semana. Primeiro, com a entrada dos ucranianos dentro do território russo. O presidente Vladimir Putin anunciou que uma cidade a 10 quilômetros da fronteira da Rússia com a Ucrânia foi invadida pelo exército ucraniano, levando a guerra entre Rússia e Ucrânia para um novo patamar. Além disso, nas tensões entre Israel e o grupo terrorista Hamas se acentuaram essa semana. Depois da morte do líder do Hamas na semana passada, eles escolheram o novo líder, Yahya Sinwar. O problema é que Sinwar ele foi um dos planejadores do ataque em outubro do ano passado que acabou deflagrando esta guerra, o que afasta aí qualquer possibilidade de um cessar-fogo e acaba aumentando ainda mais as tensões entre o Irã e Israel. Tudo isso fez com que a segunda-feira fosse no vermelho para todas as bolsas ao redor do mundo. Depois disso, ao longo da semana, com dados melhores da economia norte-americana, as bolsas acabaram se recuperando e fecharam essa semana com um resultado melhor. Aqui no Brasil, o dólar, que chegou a bater os R$ 5,86 na segunda-feira, fechou essa semana em queda de 3,85% e encerra cotado aos R$ 3,51. Outro fator que contribuiu para a queda do dólar frente ao real essa semana foi a ata do Copom. A ata foi um tom um pouco mais duro em relação ao comunicado da reunião da semana passada. Reforçou mais uma vez as incertezas globais e afirmou que o Copom não hesitará em subir novamente a nossa taxa de juros caso a pressão no câmbio se persista. Além disso, Gabriel Galípolo, que é o diretor de política monetária do Banco Central e um dos mais cotados para substituir Roberto Campos Neto ao final deste ano, deu uma declaração de que todos os diretores estão nessa mesma toada, nesse mesmo caminho, de que se for necessário para que a inflação volte para o centro da meta, eles não vão hesitar em subir novamente a taxa de juros, o que acabou aí pressionando também os nossos juros futuros. O DI para janeiro de 2025 encerrou essa semana em alta de 0,19 pontos percentuais, cotado a 10,74%. Mas mesmo com essa pressão nos juros futuros, a nossa Bolsa de Valores acabou encerrando essa semana em alta de 3,79%, puxada principalmente aí pelo bom humor das bolsas internacionais. Depois de toda a tensão na segunda-feira, os dados melhores da economia dos Estados Unidos, principalmente uma diminuição no pedido de auxílio-desemprego lá nos Estados Unidos, acabou contribuindo para essa melhora de sentimento e para essa recuperação das bolsas de valores. Também contribuiu as declarações do vice-presidente do Banco Central do Japão, que diz que enquanto houver volatilidade no mercado, o Banco Central do Japão não vai continuar subindo a sua taxa de juros. Havia um grande temor aí de uma subida muito alta da taxa de juros lá do Japão, o que poderia retirar o dinheiro dos investidores estrangeiros, principalmente de países emergentes como o Brasil, e levar para a economia japonesa. Mas essa declaração do vice-presidente do Banco Central japonês acabou acalmando os mercados e acabou favorecendo as bolsas. Lá nos Estados Unidos, o S&P 500 encerrou em alta de 3,75%, a Nasdaq encerrou em alta de 6,57% e o Dow Jones encerrou em alta de 1,13%. Na Europa, o Stoxx 600 encerrou em alta de 1,64%. As tensões no Oriente Médio acabaram levando a uma alta do preço do barril de petróleo, que teve uma alta de 3,71% no barril Brent, referência para Petrobras, que encerra essa semana cotado aos $79,66. Já o minério de ferro encerrou em queda de 2,02%, com a tonelada cotado aos $100,75.
Essa queda do minério de ferro vem devido a uma frustração nas importações chinesas. Mesmo as exportações crescendo mais do que o esperado, as exportações por lá cresceram 7,9%, quando se esperava aí uma alta de 3% comparado com o mesmo período do ano passado. As importações cresceram menos do que o esperado. Se esperava uma alta de 9% das importações chinesas, mas elas tiveram uma alta de 7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Mesmo com os juros futuros mais pressionados essa semana, a nossa renda fixa ainda teve um bom desempenho. O IMA geral, que mede a carteira geral de títulos públicos, teve uma alta de 0,30 pontos percentuais ao longo dessa semana e acumula alta de 0,81% nesse mês. Já os pré-fixados tiveram alta de 0,21 pontos percentuais e acumulam uma alta de 0,77% esse mês. Porém, nós tivemos duas notícias ruins mais para o final da semana aqui do Brasil. A primeira delas foi o balanço da Petrobras, que, diferente do que o mercado esperava, um lucro de cerca de 15 bilhões de reais, ela veio com um prejuízo de 2,7 bilhões de reais. A petroleira detalhou que, entre outras questões, acabou contribuindo para esse prejuízo a variação cambial e também um acordo com o CAD, que é o Comitê Econômico aqui do Brasil, para pagamento de algumas situações de litígio em relação à tributação que haviam entre a União e a Petrobras. E isso acabou contribuindo para esse prejuízo da petroleira. Além disso, a nossa inflação oficial, medida pelo IPCA, ela veio acima do esperado, registrou alta de 0,38%. Quando o mercado esperava uma alta de 0,35%. Agora, nos últimos 12 meses, a nossa inflação acumula uma alta de 4,5%. Contribuíram para a alta principalmente o reajuste do preço da gasolina e as passagens aéreas. Após o nosso Banco Central cogitar mais uma vez uma alta de juros, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma declaração essa semana que não basta a gente olhar só para a inflação passada, que a gente precisa olhar também para as expectativas de inflação. Mas vale lembrar também que as nossas expectativas de inflação vêm subindo aí a cada semana na divulgação do Boletim Focus. Fernando Haddad disse também esperar que daqui para frente nós tenhamos uma melhora nos dados econômicos brasileiros. Falando um pouco agora da zona do euro, ela divulgou essa semana a inflação ao produtor, que registrou aí uma deflação de 3,2% no acumulado nos últimos 12 meses. Além disso, aqui no Brasil, depois aí de uma comoção nas redes sociais, o presidente Lula acabou assinando aí uma medida provisória que isenta os atletas olímpicos de pagar imposto de renda sobre as suas premiações com o recebimento de medalhas nos Jogos Olímpicos. Até então, essas premiações eram tributadas no imposto de renda na alíquota que podia chegar aí até 27,5%. Para a semana que vem, nós temos divulgação dos dados da inflação dos Estados Unidos e da Argentina. A China também divulga aí uma série de dados econômicos, entre dados de inflação e dados da indústria. Aqui no Brasil, nós temos a divulgação do nosso IBC-BR, que é considerada aí uma prévia do nosso PIB. É o índice de atividade econômica que é calculado pelo nosso Banco Central. Também sai aí, entre outros dados econômicos do Brasil, entre eles vendas no varejo. Muito obrigado e até a próxima semana.